Olá, vamos agora iniciar o terceiro capítulo de Pensadores de Vulto, depois dos outros que fizemos em sessões passadas, primeiramente com Josué Pinheirão de Gomes, depois Jacques Derrida, e hoje falaremos de Roger Scruton, porque devemos defender o direito de ser ofensivo. O termo em si mesmo tem uma mediação de que se infere de que a lei não deve criminalizar opiniões que ofendam, mas proteger aqueles que as expressam. Quer dizer que a expressão da liberdade num mundo cada vez mais dividido e confinado na sua liberdade de expressão, torna-nos peças úteis de um sistema numa cadência cada vez proporcionalmente maior, em que a luta pela liberdade parece estar a fenecer ou a desaparecer, tendo em conta uma orientação quer de tipo islamista, quer de certa forma também orientando a percepção que temos da questão do género e da sexualidade considerada na forma politicamente correta. E o que é o politicamente correto, tendo em conta hoje as noções perceptíveis de uma sociedade em mudança. E, finalmente, e não por último, a questão sexista e dos comentários que são vulgares, quer através de grandes vultos do cinema e da produção cinematográfica de Hollywood, quer inclusivamente de pessoas, como vamos ver, de um prémio Nobel inglês, que foi afastado da University College por algum comentário que com certeza se considerou rudemente sexista, quando o apelo a essa sensibilidade é por vezes um apelo enervante e provavelmente sem qualquer tipo de valor prático. Roger Scruton começa por identificar-se como um daqueles que foi educado na Grã-Bretanha no pós-guerra, na liberdade de expressão, que tem sido uma firme premissa do modo de vida britânico. E socorre-se de John Stuart Mill, um utilitarista inglês, um grande pensador, que diz: o mal peculiar em silenciar a expressão de uma opinião é que isso rouba a raça humana, a posteridade, bem como a geração existente. Aqueles que discordam da opinião, ainda mais do que aqueles que a defendem. Se a opinião é certa, eles são privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se é errada, eles perdem um benefício tão importante: a percepção mais clara e a mais viva impressão da verdade produzida por sua colisão com o erro. Esta célebre frase não é a última palavra sobre a questão, mas é a primeira palavra e foi, durante a minha juventude, a opinião vigente de todas as pessoas educadas. A lei, diz Roger Scruton, acreditávamos, iria proteger os hereges, os dissidentes e os que duvidavam contra qualquer ou quaisquer punições concebidas para intimidar ou silenciá-los, pela simples razão de que a verdade e o argumento são sagradas e devem ser protegidos contra aqueles que procuram suprimi-los. Obviamente que aqui há um direito, é uma espécie de heresia dóxica ou opinadora, opiniatrique, como dizem os franceses, de forma que quer os dissidentes, quer os hereges não devem nunca estar postos à margem de quaisquer concessões ou serem intimidados ou serem silenciados só porque há uma razão do Estado que, por vezes, produz a sensação de verdade ou tem sobre a opinião pública a ideia de que protege os cidadãos de todos os erros
e enviesa efetivamente a verdade, procurando uma norma superlativa que acomode todas as formas distintas de ser, mesmo aquelas que sejam justamente diferenciadas do sentir comum. Agora vemos que as coisas estão mudando. Essa consequência é tirada justamente por Roger Scruton. Nos termos, diz ele, do Ato Religioso e Racial de 2006, Racial and Religious Hatred Act 2006, é crime incitar o ódio contra grupos religiosos e raciais. Incitar o ódio é uma expressão tanto carregada quanto indefinida. Incitar o ódio. A percepção que nós temos desta incitação é uma percepção em que a ofensa está na indignidade não daquele que é o que sofre por ter opinião, mas aquele que julga que está a ser suscetível de ser amputado ou limitado nos seus direitos. Agora é preciso perguntar que direitos é que estão a ser referidos e calcionados a grupos por uma razão específica e estudada. Contêm uma forma de ofensa contra a concepção intelectual do Ocidente. Comecemos por nos inserir no texto. Ofender é a razão de condenar alguém de um crime. A visão inglesa robusta costumava ser que a resposta correta para palavras ofensivas é ignorá-las ou respondê-las com uma repreensão. E se em último caso invocássemos a lei, seria para proteger aquele que ofende e não aquele que é ofendido. Agora, ao que parece, é tudo ao contrário. A lei existe justamente para isso. Porque se tivéssemos a intenção de caracterizar a lei no seu discurso público como o direito do mais forte, ou como o direito da imposição daquilo que são as regras consideradas catárticas ou totalizantes, obviamente que isso não é lei. E que nova palavra entrou no discurso público? A islamofobia. O fanatismo religioso dos que tinham voado contra as torres gêmeas Twin Towers de Nova Iorque e a chamada islamofobia de quem os criticou foram ambos representados como crimes dificilmente distinguíveis na sua destrutividade. Quer dizer, tão destrutivo é quem destrói e mata as pessoas quanto aqueles que defendem que, de facto, o ato criminoso que foi gerado contra as Twin Towers, promovidos por interesses específicos, na altura e no tempo em que isso aconteceu, ligados ao grupo Al-Qaeda, que é um grupo extremista islâmico, tiveram os seus defensores. E essa defesa parece-me naturalmente ilegítima, tendo em conta a especialidade argumentativa de Roger Scruton. Continua ele, o principal objetivo das futuras medidas políticas estava claro, deveria ser o de assegurar que nenhum dos dois crimes fosse cometido novamente. A pressão aumentou para que se proibisse a islamofobia por lei. E, de certa forma, é o que o ato religioso e racial tem tentado fazer. Ed Miliband prometeu em abril passado que um futuro governo trabalhista faria da islamofobia um crime de ofensa agravado e, enquanto isso, as consequências para um funcionário público, um policial ou um professor de serem acusados deste erro são sérios ao extremo. Quer dizer, já não estamos seguros em que possamos, apesar de tudo, pensar como pensamos, mesmo que do nosso íntimo brota a liberdade da consciência contra atos que são contrários à nossa forma de ser e daquilo que construímos como os fundamentos, os arcabouços da nossa liberdade. Numa concepção grega e judaica ocidental, que influenciou
e continua a influenciar muito da nossa retórica e do nosso dispositivo crítico através dos mídias, através da liberdade de expressão, das conferências, dos atos institucionais, da criação nos palcos e nas faculdades de ciências sociais, ciências humanas e da própria liberdade tal como ela está expressa em inúmeros textos de direitos e constituições, as mais liberais ou as mais conservadoras do mundo ocidental. Isso nos leva de volta para o que John Stuart Mill, continua Roger Scruton, tinha em mente. Não é a mentira que causa a maior ofensa, mas a verdade. Você pode suportar insultos e abusos quando sabe que esses são falsos. Mas se os comentários que o ofendem são verdadeiros, a sua verdade torna-se um punhal na alma. Você grita mentira com toda a sua voz e sabe que deve silenciar quem os profere. E, portanto, continua. Isso é o que aconteceu no caso da islamofobia. Os muçulmanos na nossa sociedade são frequentemente vítimas de preconceito, abuso e agressão, e essa é uma situação angustiante que a lei se esforça para remediar. Mas quando as pessoas inventam uma fobia para explicar que toda a crítica ao Islão não é esse tipo de abuso que eles têm em mente. Eles querem esconder a verdade, querem gritar mentira à crítica e silenciar qualquer tentativa de discussão. Quer dizer que estamos num sistema, de certa forma, autotélico, que não tem qualquer tipo de compensação mental, que nós possamos formular qualquer crítica em relação àquilo que é o ato desta lei inglesa, que visa promulgar uma concepção de islamofobia, mesmo que isso entre em choque com as mais de 3.000 pessoas que foram mortas por um ato, enfim, ensandecido e criminoso que derrubou as Twin Towers em Nova Iorque. Quero eu dizer que é de facto angustiante esta situação quando a pessoa sabe que mesmo, e é o que faz o Roger Scruton, a nossa opinião não pode ser silenciada, ainda que seja uma opinião herege e contestatária. Não pode ser silenciada. E mesmo sendo minoritária, e oxalá que o seja cada vez menos, ela denota aquilo que é o sentido íntimo do chamado livro sagrado do Islão, o Alcorão. Os filósofos clássicos islâmicos, continua Roger Scruton, os primeiros juristas e os poetas sufis, todos tentaram interpretar o Alcorão de modo que esse fosse compatível com a vida no mundo real. Mas os seus esforços foram cada vez mais desaprovados e agora é amplamente aceite entre sunitas ortodoxos que a interpretação não é mais permitida. Ou, como diz o ditado, o portão do Ijtihad está fechado. O portão do Ijtihad está fechado. Quer dizer que as interpretações não são possíveis e aquilo que é o sunismo é verdadeiramente a consequência de um literalismo que se torna atroz e persecutor de tudo aquilo que é a concepção nihil variatur do Islão contemporâneo, que é um retorno medievalista à concepção do homem e da cultura. Nenhuma das verdadeiras dificuldades deve ser discutida, continua Roger Scruton, e no entanto é justo agora, no encontro do Islão com a democracia ocidental, que a discussão seja ou se torne mais necessária. É mais necessária. Os muçulmanos devem adaptar-se, assim como todos nós temos de nos adaptar às circunstâncias novas em que vivemos. Falta saber se há esse sentido de adaptação. E nos adaptamos colocando as coisas em questão, perguntando se esta ou aquela crença é verdadeira ou obrigatória. Em geral, abrindo os nossos corações para os argumentos de outras pessoas e tentando responder a estes com os nossos próprios. Isto é que é o fundamento argumentativo da liberdade e da forma não coativa de encontrarmos, quer no coração, quer nos argumentos, quer na nossa crença, que seja ela verdadeira ou errada, seja obrigatória ou facultativa, a possibilidade de sermos nós mesmos. E não de decidirmos por aquilo que a lei impõe que sejamos, que é acreditar que a contestação ao Islão ou outro tipo de crenças ou de comportamentos possa ser considerada por ser herege ou por ser minoritária errada. E não haver
termo nem força para poder fazer a contestação desse mesmo tipo de comportamento ou de ação ou de pensamento. A liberdade de expressão não é a causa das tensões que estão crescendo ao nosso redor, mas a única solução possível para elas. Se é para o governo ter sucesso nas suas novas medidas para erradicar o extremismo islâmico, ele deveria incentivar as pessoas a discutir o assunto abertamente, independentemente de quem se possa ofender. Aqui a ideia não passa pela ofensa. Obviamente que temos que defender o direito de ser ofensivo. E isto é uma consequência necessária para o atendimento daquilo que é a virtude clássica e contemporânea da nossa vida societal. Isto é, nada daquilo que fazemos e da forma como vivemos e das circunstâncias em que vivemos pode ser deturpada por uma revolta ou uma diminuição do nosso espírito de liberdade. E assim colocamos as coisas em questão, perguntamos se esta ou aquela crença é verdadeira ou obrigatória, como tínhamos dito anteriormente, e vamos assim estabelecendo os argumentos, como ele tinha dito, para que em consequência possamos responder por aquilo que nos é próprio e por aquilo em que acreditamos. Em 2008 tornou-se também um crime incitar o ódio contra grupos definidos por uma orientação sexual. E a visão liberal ortodoxa é que a homossexualidade é inata e inocente. Como os islamitas, os defensores desta visão inventaram uma fobia para denunciar os seus adversários, diz Roger Scruton com bastante assertividade e verdade. Desvie-se da ortodoxia na menor questão e você vai ser acusado de homofobia e agora embora esta ainda não seja um crime, ela é acompanhada especialmente para aqueles com qualquer tipo de cargo público por custos sociais reais. Quer dizer que é a questão do mundo politicamente correto, da forma inebriante com que alguns veem na expressão da diferença e da não aceitação ou da divergência em relação aos papéis desempenhados por determinados players societários e na forma como a tal heresia em relação aos costumes grados de uma sociedade politicamente ortodoxa pode ser desempenhado na nossa mente como contrário ao nosso querer e à nossa sensibilidade. Se isto não é permitido, estamos a entrar numa loucura de que falam alguns autores clássicos, não é? E eu diria até que, do ponto de vista filosófico, começamos por não saber já o que é a loucura e a sanidade. Convinha visitarmos, digamos, os universos concentracionários de algumas filosofias contemporâneas, especialmente lavradas por Foucault, para saber exatamente aquilo que é o real e o verdadeiro, aquilo que é o sentido das coisas, a lógica e a perversão dos modelos simbólicos da sociedade. Em última análise, vivermos isto daquele lado suficientemente bom como aponta Roger Scruton, tendo em conta o direito à ofensa e particularmente a questão da heresia. Os políticos não têm examinado suficientemente o que queriam dizer com incitar ao ódio. Eles têm sido ansiosos, continua Roger Scruton, demais em mostrar que estão do lado dos muçulmanos e também dos homossexuais, não obstante o conflito manifesto entre os dois. Obviamente que esta questão do conflito manifesto também é importante, porque os países islâmicos nunca, em caso algum, puderam considerar como possíveis ou coexistentes ambos os modos de ser. Estes dois modos de ser. É precisamente por esta razão que eles deveriam ter sido cuidadosos com a introdução de frases vagas que poderiam ser usadas para silenciar discussões. Podemos desaprovar da visão de que a homossexualidade é um pecado, mas isso não quer dizer que os pregadores de rua que foram recentemente detidos por dizer isso estão incitando ao ódio. Quer dizer que mesmo do ponto de vista religioso é possível pautar
o nosso descontentamento, ou a nossa heresia, ou a nossa forma de nos disciplinarmos mentalmente por aceitar que as pessoas possam decidir daquilo que é um comportamento considerado mais correto por parte das entidades públicas. Neste caso, naquilo que está referido na expressão incitamento ao ódio pelas entidades britânicas que instituíram o ato. Qual deveria ser o papel da lei em policiar o fórum do debate público? Pergunta Roger Scruton. Parece-me que a lei não deve criminalizar opiniões que ofendam, mas apenas mas proteger aqueles que as expressam. Quer dizer, a liberdade de expressão é, de facto, um solo de liberdade. Um exemplo recente ilustra o que quero dizer. E com isto estamos próximos do fim do discurso do Roger Scruton e da nossa conversa. No decurso de uma conferência científica na Coreia, o professor Sir Tim Hunt, biólogo prémio Nobel, disse que quando meninas estão presentes num laboratório de pesquisa, você se apaixona por elas, elas se apaixonam por você e quando você as critica, elas choram. Exatamente isto. Você se apaixona por elas, elas se apaixonam por você e quando você as critica, elas choram. Como resultado desta expressão subsequente caça às bruxas, Sir Tim Hunt foi forçado a renunciar ao seu cargo de professor da University College de Londres. O Royal Society, dos quais ele é um membro colaborador, veio a público com uma denúncia e ele foi deixado de lado pela comunidade científica. Uma vida inteira de notável trabalho criativo terminou em ruína. Decida você sobre a forma como as pessoas chegam a um ponto que nem sequer podem expressar o seu íntimo sobre aquilo que é um comportamento normal, disfórico ou digamos, anafórico ou inconclusivo sobre o comportamento ou o temperamento normal de algumas adolescentes ou de algumas mulheres, como poderia referi-lo em relação a outras personalidades. O bioquímico Sir Tim Hunt foi forçado a renunciar na sua posição como professor após as alegações de que teria feito comentários sexistas. A visão ortodoxa hoje é que o sexo é, em todos os aspectos, irrelevante na busca de uma carreira científica. Eu não sei se essa visão é verdadeira, embora eu duvido que seja, e claramente Sir Tim também não a endossa completamente. Enfim, os aspectos do sexo, sendo ou não relevantes na busca de uma carreira científica, nós temos que dissociar as coisas, não é? Uma coisa é a sexualidade, outra é a busca da carreira científica, embora saibamos que a sexualidade está inerente a todos os atos vitais, quer na forma da fala, da expressão, da voz, do carinho, da sensibilidade com que as coisas são ditas, e as apreciações não passam por essa antropofania do corpo, mas sim pela expressão simbólica daquilo que o agente, enquanto agente científico, cria e produz. Mas ainda assim é um ser humano, homem ou mulher. Isto é o que a liberdade de expressão é. Isso é o que a liberdade de expressão é, porque a lei tem a intenção de protegê-la. A verdade surge por uma mão invisível dos nossos muitos erros, e tanto o erro quanto a verdade devem ser protegidos. É uma das conclusões deste breve ensaio de Roger Scruton, deste texto, publicado originalmente na BBC Magazine, traduzido por Patrícia Camillis e André Luzardo. O herege, no entanto, e aqui nós estamos nesse papel, apesar de ser cómico dizer que somos hereges quando a nossa fé é uma fé óbvia na Torá, mas pronto. No entanto, está agora exposto à intimidação pública e ao abuso em uma escala inconcebível antes da invenção da internet. Claro,
avançamos um pouco desde os tempos da Idade Média, não é o homem que agora é assassinado, mas o seu caráter. Mas o efeito é o mesmo. A discussão livre está sendo suprimida em todos os lugares, de modo que nunca saberemos quem está certo, os hereges ou aqueles que tentam silenciá-los. E, portanto, aqui este grito é de viva a heresia, viva, obviamente, o direito de defender, o direito que devemos defender, temos o direito de defender aqueles que procuram ser ofensivos. Ofensivos no sentido de não ir à escola com toda a dinâmica do consenso, da boa vontade e da perfídia que alguns atos constitucionais ou algumas leis, como aquela que o Roger Scruton cita, o ato religioso e racial, têm visado a implementar. Até à próxima, muito gosto e fiquem bem.